Então, mais uma vez, bom dia a todos. É um prazer dar início à banca de defesa de dissertação da Neide da Costa. Agradeço imensamente à professora Fabiola Busch, da Universidade do Chile, que prontamente aceitou o convite para participar desse momento, com muita disponibilidade e com uma gentileza absurda, que eu agradeço muito. Professor Sérgio Zandona, mais uma vez, pela sequência de parcerias que a gente tem feito ao longo dos últimos 15 anos, né? A gente trabalha junto há bastante tempo, então são 15 anos de parceria nessa vida. Agradeço por mais essa, pelo cuidado na análise da dissertação da mestranda Neide. E, Neide, nós vamos te dar 20 minutos para apresentar o seu trabalho. Depois eu passo a palavra à professora Fabiola, ao professor Zandona e encerro com os meus comentários. Sugiro que tenha aí papel e caneta para anotar eventuais comentários, que fique atenta para poder responder as perguntas que forem feitas. É, então, a aluna Neide, mestranda Neide, com o tema Administração Pública Concertada e o termo de ajustamento de conduta. Fique à vontade para começar a sua exposição. A palavra é sua, querida. Só um minuto. Comecei mal. Vou desligar o telefone. Ô, Neide, você começou bem, Neide. Só de você começar a sua banca sorrindo, isso para mim já é a melhor coisa do mundo. Ah, mas meu sorriso é minha marca registrada. Agora ele hoje é de nervoso completo. Eu sei disso, por isso que eu sou seu. Nervoso em pessoa. Bom, então, bom dia a todos. Cumprimento os componentes da banca. Um cumprimento e agradecimento especial à professora e doutora Gabriela pela orientação deste trabalho. Sem isso, com certeza, essa dissertação não estaria acontecendo. Cumprimento e agradeço com honras a professora doutora Fabiola, que tirou parte do seu precioso tempo, doutora Fabiola da Universidade do Chile, para aceitar o nosso convite, o que certamente este momento vai engrandecer demais para mim e também para a FUMEC. E cumprimento e agradeço também de coração ao doutor Sérgio Zandona, o coordenador do PPGD, do FUMEC, qual, em nome dele, eu cumprimento os demais presentes. Bom, o título deste trabalho é Administração Pública Concertada e o termo de ajustamento de conduta em busca da efetividade do Estado. A temática, ou seja, qual que é o tema mesmo? É a administração pública concertada em busca da efetividade da prestação funcional do Estado, que seja a prestação de serviço do Estado. E eu trabalhei essa concertação aqui sobre o viés desenvolvidos pelo professor Dr. Henrique Bittencourt Neto, em sua obra Concertação Administrativa Interorgânica e Direito Administrativo, Organização do Século XXI. Qual que é o problema desse trabalho? É como a administração pública concertada pode contribuir para a conciliação de interesse público e privado em busca de uma maior efetividade do Estado, ou seja, a busca literal da eficiência. A hipótese apoiou no quê? O que nós percebemos na nossa administração pública? É que há um descompasso, uma contramão entre os princípios que norteiam a administração pública, inclusive constitucionais, do artigo 37 da nossa Constituição, e a falta da efetividade dessa mesma administração pública. Ou seja, aqui a gente trabalha sempre administração pública ineficiente. Nós temos uma administração pública que não tem eficiência. E isso por N razões.
que a administração pública concertada, a proposta é essa, ela pode sim configurar um importante instrumento para tornar essa administração eficiente. O marco teórico adotado foram as ideias do Eurico Bittencourt Neto, né, na obra dele, que defende o quê? Qual que é a essência do trabalho dele? Que no âmbito do direito público, em um cenário, com certeza, de conflitos, a concertação indica um processo decisório do próprio Estado de Direito Democrático. Por quê? Porque a concertação ela abre o espaço para o diálogo, ela abre o espaço para a transparência entre o Estado e a sociedade e entre os próprios órgãos do Estado. Só para abrir um parênteses, o que é essa concertação proposta? Essa concertação é um modo de atuação fundado no concerto, no pacto, no acordo, no contrato, no diálogo, no acordo de vontades, e acordo de vontade espontâneo, certo? Então, assim, as decisões sejam tomadas com eficiência. Por quê? Porque elas seriam imparciais, estaria todas as partes participando dessas decisões, então elas seriam imparciais, publicizadas e com o fim preciso de atender aos interesses públicos. E, certamente, dentro dos princípios constitucionais do contexto do Estado Democrático de Direito. Deu já para perceber que essa pesquisa, essa minha pesquisa, ela está de acordo com a linha de pesquisa do PPGD-FUMEC, que é Esfera Pública, Legitimidade e Controle. Qual foi nosso objetivo? Verificar como a administração pública concertada pode contribuir para a conciliação entre esses interesses em jogo, que interesses entre o administrador público e os administrados. Em outras palavras, os interesses públicos e privados, e que isso, por meio de um instrumento dialógico, que vai ser explicado mais à frente, que é o termo de ajustamento de conduta, certamente irá beneficiar esse relacionamento. Esse trabalho foi desenvolvido em 5 capítulos. O segundo capítulo, Administração Pública, seus pressupostos filosófico, histórico e teórico. Então, o que foi abordado? Abordou o surgimento do Estado. Existem umas correntes, que eu acho esse assunto até bastante interessante, como é que surgiu o Estado? Porque, às vezes, você fala filosoficamente, você fala politicamente, mas não fala historicamente como surgiu o Estado. Então, existem essas correntes. A primeira é que sociedade e Estado sempre existiram, a meu ver, vazia. A segunda corrente é que o Estado surgiu após a formação de grupos humanos para atender às necessidades que realmente precisavam desses conflitos de interesse. E a outra, a meu ver, esse trabalho entende que é também vazia, que só existiria Estado se houvesse características próprias. Então, vamos trabalhar. Esse trabalho vai trabalhar o quê? A segunda corrente, que é o conjunto de regras, pessoas e organizações que afastam da sociedade para organizá-la. Então, esse seria o conceito de Estado. Trabalhou ainda a evolução da administração pública, que aí, até em face do conceito de Estado, nós trabalhamos essa evolução, porque nós tivemos transformações culturais, históricas, políticas, religiosas durante todo o tempo. Isso é nato da sociedade, se evoluir, ou pelo menos buscar se evoluir. Então, nós tivemos, primeiramente, uma administração patrimonialista, que era a cultura da época, que era o que se tinha no momento. Depois trabalhamos a administração pública burocrática,
e, por fim, chegamos numa administração gerencial, mas ainda bastante autoritária, porque traz requisitos de administrações anteriores, até por questões culturais. Então, esse estudo da administração pública, esses movimentos, todos foi tratado nesse trabalho. Isso é o regramento constitucional, com certeza. O capítulo 3, intitulado Administração Pública Concertada, em busca da consensualidade. Depois, lendo bem esse trabalho, eu fiquei achando que esse título ficou assim, dúbio, consensualidade concertada. Depois, eu acho que vale a pena uma revisão sobre isso. Não sei se os senhores vão, minha orientadora e meu amigo vai concordar comigo, mas cada dia que a gente lê, que a gente fala, que a gente coisa, você começa a ver isso aqui não deu. Esse foi das minhas observações do meu próprio trabalho. Administração concertada em busca da consensualidade. Ele tratou da administração concertada. Essa administração concertada foi realizada pelas ideias, eu trabalhei o viés do doutor Eurico, o trabalho dele, que é aquilo que eu já tinha falado antes, é um trabalho de acordo, de contrato, de pacto. E faz uma análise da seguinte questão: a instituição, principalmente após a Constituição de 88, de um Estado democrático de direito, com certeza vai exigir uma ideia, vai exigir uma superação da ideia de administração autoritária do Estado. Com certeza. A própria palavra democrática, que às vezes ela tem até dois sentidos, não é só ir lá e votar, mas democrático vai muito além disso, muito além de uma participação. E que, com certeza, uma administração mais dialógica, que chama o cidadão para o diálogo, dando maior espaço para a sua participação, outro fato, coerente com o Estado democrático de direito. E também coerente com o princípio da eficiência, que esse trabalho pretende demonstrar no final. O capítulo 4, o termo de ajustamento de conduta, aborda este instrumento de atuação dialógica e de resolução de conflitos, que é o termo de ajustamento de conduta introduzido no ordenamento pátrio pela Lei 8069 de 90, que foi o Estatuto da Criança e Adolescente. Em seguida, sofreu várias alterações legislativas e, por fim, abrindo espaço para atuar nos conflitos de matéria de direito de massa, direitos coletivos e difusos. E o capítulo 5, que abordou esse tripé dessa pesquisa: o TAC, conciliação de interesse público e do privado. O que eu busquei, o que nós buscamos aqui? Aqui busco a tônica de atuação dialógica, consensual, que envolve uma administração pública de uma imposição pelo próprio caráter democrático do Estado de Direito, fundado no princípio da supremacia do interesse público sobre o privado e, consequentemente, na observância e no objetivo principal de atender os direitos fundamentais. Nesse capítulo, a gente demonstra ainda que a utilização desse instrumento consensual, que é o TAC, como mecanismo de atuação da administração pública proposta, administração pública concertada, com certeza vai oferecer uma administração mais eficiente. E como é que esse trabalho fez isso para concretizar essa proposta? Foi demonstrando, a partir do caso concreto, de um rompimento de uma barragem, aqui, que foi talvez o maior desastre ambiental
Da América Latina, que está do mundo, que foi um negócio violento, onde morreu quase 300 pessoas, acabou com uma cidade, os dejetos se despejaram num rio ao longo de quilômetros, então as populações ribeirinhas todas foram atingidas. Então, foi um negócio assim, quase que destruiu, quase não, destruiu cidade, destruiu família, destruiu força de trabalho. Então, esse caso concreto, que foi o rompimento da barragem de Rejeito na cidade de Brumadinho, como é que se resolve uma situação dessa? Como é que o poder público, responsável pela tutela dos direitos coletivos, iria agir numa situação dessa, se cada um desses milhões de pessoas resolvesse ir ao judiciário que o Estado fez? Não houve um táxi específico, houve vários táxis, junto com o Corpo de Bombeiro, táxi junto com a Defesa Civil, para aprimorar, inclusive, essas instituições que se preparem muito melhor para amanhã, se tiver uma situação dessa, eles estejam mais preparados. Representativo de todos, e talvez o maior realizado no Brasil, e vou repetir, quiçá na América Latina, foi o maior para suprir todas as obrigações socioambientais e socioeconômicas. Um acordo histórico, com repercussão mundial. Então, esses TACs paralelos eram uma coisa. Esse TAC maior foi aproximadamente 37 bilhões de reais, que a Vale, desculpa, eu esqueci de falar o envolvido, a Vale se compromissou com o Estado de Minas Gerais, Ministério Público, Defensoria Pública, a reparar, literalmente, reorganizar todas as obrigações socioambientais, socioeconômicas. Eu acredito que tem bem mais coisa, porque é uma coisa mais minuciosa e o trabalho o objetivo do trabalho não era minuciar isso. Então, vê-se que, diante de uma situação tão complexa, o Estado promoveu, por meio do diálogo, entre as instituições envolvidas, que é a Vale, o Ministério Público, a Defensoria Pública, não só um acordo que promovesse a reparação de danos, mas a efetivação de medidas destinadas todas as melhorias perdidas pela coletividade. Assim eu entendo, esse trabalho entende, que a administração pública concertada pode, sim, trazer benefícios para a administração pública, e partindo desse exemplo que nós tivemos, a meu ver, é óbvio. Acesso à justiça, menos custos, tanto para o judiciário quanto para os interessados, enfim. Acredito eu, com a minha ousadia, que esse trabalho provou que a administração pública concertada, utilizando seus instrumentos dialógicos consensuais capazes de trazer benefício para o gestor público com o maior objetivo, defender a coletividade. Com isso, eu encerro minha apresentação, coloco à disposição da banca para os questionamentos pertinentes. Parabéns pela apresentação, Neide. Boa observância do prazo, isso é muito importante, né? Professora Fabíola, agradeço mais uma vez a disponibilidade em participar, em colaborar com o nosso programa. Com isso, eu te passo a palavra. Fique à vontade para fazer suas considerações e perguntas. Muito obrigada, professora Gabriela. Eu peço desculpas que às vezes eu corto a câmera porque estou meio obstruída aqui, assim que para ficar assim mais confortável. Quero, primeiro de tudo, agradecer o convite, Gabriela. É uma grande alegria, é uma honra poder participar da banca da mestranda Neide Costa e poder ter a oportunidade de avaliar esse trabalho dela.
e em especial poder fazer parte, né, poder participar com vocês na FUNMEC de maneira virtual, desse programa que vocês, né, trabalham de maneira bastante intensa, e parabenizar aqui o professor Sérgio Zandona, no, que leva à frente, né, esse programa junto com toda a equipe de professores, docentes, funcionários e mestrandos, e a verdade é que fiquei muito feliz de ver o trabalho da um trabalho que a gente sente a maturidade na redação, Neide, eu acho que isso, como a Gabriela comentava ao início, a gente nota a diferença, né, na forma de redigir, de colocar as ideias. Parabenizar e agradecer a apresentação da Neide, bastante clara, bastante complementar a tudo que ela escreve. E, claro, eu vou fazer algumas considerações no sentido de aportar para a reflexão do trabalho, e também algumas reflexões, né, para que a Neide leve com ela, junto com a professora orientadora, porque dentro da linha de trabalho de vocês, eu acho que é o que nos impulsa essas oportunidades também para seguir a investigação e, sobretudo, trabalhar temas que muitas vezes a gente, né, ao trabalhar um texto, eu sempre digo, né, quando a gente termina a dissertação, parece que a gente está pronto para começar a escrever. Então, é bastante interessante de ver aqui muitas oportunidades de temas que podem ser debatidos. E eu vou começar com um deles, né? Eu acho que talvez um comentário de maneira mais formal, mais que apresentar oportunidades de melhoria, é felicitar. Felicitar o quê? O trabalho está bem estruturado. Ainda que ele não aprofunda tanto o aspecto metodológico, né? Que ele poderia, em alguma medida, dizer que é baseado em estudo de caso, mas não é exatamente, porque o caso é assim um detalhe dentro do trabalho, e aí depois eu vou fazer um comentário mais geral quando a gente fale do caso de Brumadinho. Mas ele guarda uma estrutura bastante dedutiva, né, hipotético-dedutiva, está bem estruturado partindo do geral para o específico, ao trabalhar da administração pública e abordando, né, guarda um aspecto dialógico com o termo de ajustamento de conduta. E aí vem um pouco o que dizia a Neide em relação ao seu título, né? Particularmente, o título, assim, não é um título que deveria tá mal, não está, né? Mas quero colocar alguns aspectos para refletir, né? Eu, particularmente, evito usar o E, né? Esse tema e esse, porque aí é como se a gente estivesse trabalhando dois temas e fosse trabalhar de maneira dialógica, né? Porque eu acho que o trabalho da Neide está centrado na administração pública, né? Então, talvez a ideia é de análise, o termo, né, de ajustamento de conduta no âmbito da administração pública, e aí uma reflexão que eu faria, não usaria a palavra talvez administração pública concertada, senão que depois dos dois pontos, né, algo no sentido de trabalhar a efetividade através da concertação, e eu até preferiria a consensualidade mais do que o concertada. Eu sei que na base teórica do direito administrativo, a ideia de concertação, ela vem dentro de uma lógica mais positiva, de incrementar a dialógica, o consenso na solução dos problemas, né? E toda a base teórica é muito interessante, como avança essa ideia da administração pública concertada no sentido de dar maior eficiência e, sobretudo, se a gente for pensar, né, de diminuir a judicialização, tudo que implica essa discussão, né, de uma nova forma de atuar na administração pública, sobretudo para ser mais eficiente e evitar o conflito, né? Buscar distintas formas de solução para os conflitos, né? Então, a gente sabe que muito da evolução do direito em geral é justamente
o direito basicamente quer solucionar os conflitos e incentivar condutas, né, que busquem eliminar o cenário ideal era não existir um judiciário, né, porque tudo se solucionaria com regras que já têm, né, o resultado que deveria ter uma determinada conduta. Mas como é difícil, né, esse processo, a gente tem o judiciário que vai aplicar essa regra e dar a solução. Agora, a gente sabe que o maior o maior ator, né, dos processos judiciais no Brasil é justamente o Estado, né? O Estado monopoliza o judiciário. Então, há uma crítica muito potente nesse sentido, e justamente buscar opções para minimizar, reduzir e mitigar os problemas com mecanismos mais, incluso de caráter mais administrativo, né, é o melhor caminho. E, sem dúvida, Neide deixou, né, desenvolveu esse tema de forma bastante clara e centraliza a sua análise no termo de ajustamento de conduta. A análise está bem desenvolvida, a estrutura esteticamente também está bem apresentada, há um equilíbrio entre as sessões, então, o que surpreende, porque nem sempre, eu acho que deve ter uma mão forte da Gabriela aqui, da orientadora, da professora Gabriela, no sentido de justamente, né, orientar Com e certeza. brindar essa estrutura. Mas, assim, por que eu comento o tema da concertação na administração pública? Porque eu trabalho também muito forte o tema de defesa da concorrência. E no âmbito da defesa da concorrência, a concertação entre os atores, inclusive, é a base para muitos delitos, né? Tem influência na concorrência, porque é a base da cartelização, né? E pode ser a base, inclusive, para uma discussão que obviamente não enfrenta a Neide, mas que a gente sabe que dentro dessa administração pública concertada, aqui tem mecanismos muito fortes para evitar a corrupção, né? Por quê? Porque pode ser um caminho da administração pública, né, justamente brindar, né, soluções mais facilitadas. Então, vai facilitar também os mecanismos de incentivar a corrupção. Então, exige, né, aqui já deixando uma sementinha, né, para que Neide possa seguir nessa linha de investigação. Uma administração pública concertada, a palavra concertada eu não gosto, apesar que a doutrina é majoritária em utilizá-la, eu não usaria, não defenderia essa terminologia, senão que até defenderia, né, uma administração pública mais consensuada, ou negociadora, algo assim. Mas aqui é um aspecto que eu penso que deve ser enfrentado nos futuros trabalhos, é como esses mecanismos, inclusive o próprio ajustamento de conduta, deve ter limite, até onde se pode ir. E um aspecto que eu gostei muito do teu trabalho, que eu sempre incentivo para os alunos, é trabalhar estudos de caso. Neide, você assim, quase fez isso, né? Você trouxe um exemplo, né? Seria fantástico, já deixando o convite também, de que desenvolva um estudo de caso, aprofunde o caso Brumadinho. Por quê? Porque ele dá um indício, ele a análise não foi aprofundada a ponto de poder, por exemplo, o que eu senti falta, né, e seria fantástico, mas assim, não diminui a qualidade do teu trabalho, é que você tivesse um capítulo para estudar Brumadinho. Que você entrasse, você já justificou, né, que optou não entrar em detalhes de Brumadinho, mas eu adoraria ver os detalhes, para ver se cumpriu com os princípios da administração pública esse processo negociador. Como foi esse processo negociador? Quem participou? Porque quando a gente vê esse montante bastante interessante, para onde foi esse montante? Para onde foi esse dinheiro? Como foi investido esse dinheiro, né? É bastante interessante de ver, porque justamente para ver se há uma aplicação, o fato de que negociaram é parte de um processo né, da administração pública, né? Chegar num consenso e chegar num valor. Agora, há muito mais que isso, cumpriu com todos os princípios que preconiza a administração concertada, e mais o depois, né? Realmente foi efetivo esse processo negociador, como foi o investimento. Então, deixando aqui um pouco essa reflexão,
no caso de Brumadinho, e dentro do que eu gostaria de escutar, Neide, né, que você que conhece um pouco mais o caso, ou eventualmente outros casos que você queira trazer, gostaria muito de escutar como você vê efetivamente a aplicação da administração pública concertada, esse mecanismo do TAC, né, nos casos concretos, em particular, mais além dessa discussão propriamente do resultado da negociação, se você chegou a aprofundar, obviamente, ou se alguns aspectos que você gostaria de compartilhar em relação, né, a atender esses princípios da publicidade, transparência, uma série de outros princípios que você desenvolve ao longo do seu trabalho. Então, justamente o que eu senti falta talvez um pouco de você aproveitar todo aquele histórico que você desenvolveu, todo aquele análise da administração pública, principiológica, e dialogasse mais com isso. Eu acho que serve para um artigo, mas assim, se eu puder escutar um pouco você nesse sentido, eu gostaria muito. Então, também parabenizar por ter feito, e eu acho que sobretudo os trabalhos de mestrado, apesar que tem muitos críticos, para que repetir a história, né? Eu encontro muito importante, porque aqui você resgata conceitos básicos, resgata elementos que são importantes para sua compreensão na qualidade, né, de investigador, o que demonstra que você tem esse arcabouço, né, de conhecimento, mas também para aquele leitor que muitas vezes a gente faz um trabalho tão especializado que alguém que toma o trabalho não consegue entender se não conhece, não lê um livro básico antes. Então, a Neide já traz a informação básica e permite que aquela pessoa que queira entender tenha toda essa informação ao longo do trabalho. Assim que não quero me estender, já tendo me estendido, né? Parabenizar pelo trabalho, como você brinda essa reflexão, que eu acho que é muito importante. Temos que pensar como fazer da administração pública algo mais eficiente, mais econômico, porque o gasto da administração pública é enorme, e, sobretudo, reduzir, né, o mecanismo judiciário, que eu acho que está tá demais, né, sobre absorvido pelos problemas da administração pública. Assim que gostaria, se possível, de escutar um pouco a Cleide nesse sentido, sobretudo um pouco de um olhar mais prático em relação, né, a esses casos que a Neide nos compartilha no trabalho. Muito obrigada pelas suas considerações, professora Fabíola. Neide, fique à vontade para apresentar sua resposta. Eu agradeço profundamente essa reflexão, doutora Fabíola. Já está anotado para o próximo artigo. Eu vou explicar assim. Eu, por exemplo, moro em Curvelo, e Curvelo está muito próximo das cidades que o rio Paraopeba, onde correu os dejetos, tiveram as suas populações atingidas. São os pescadores, pequenos agricultores. E antes mesmo de trabalhar antes de fazer essa dissertação, eu percorri isso na época. Assim, por curiosidade, por indignação, sei lá, mistura de sentimento que a gente tem numa hora dessa. Em seguida, uma colega de faculdade, que é jornalista e advogada, também foi fazer parte de uma empresa que eu esqueci o nome aqui agora, nova, para apresentar os problemas físicos em loco para Vale. Porque, a senhora falando aí, me chamou a atenção o seguinte: um dos TACs que foram trabalhados era a própria Vale que fazia isso. Não ia dar certo, consequentemente. Então, enquanto a senhora falava, eu me lembrava disso. Os moradores, incentivados pelo próprio Ministério Público, montaram tipo uma empresa, uma organização, para que fizesse isso junto com a Vale. E não deixasse a Vale mesmo ir lá e fazer esse trabalho. Então, eu era como minha amiga de curso, e cidade vizinha, 40 quilômetros, toda vez que ela ia, eu ia junto.
Porque não que a Vala não estivesse fazendo o trabalho dela, mas aí eu entendi as questões, agora, né? Agora que eu entendi, da limitação do TAC. Quer dizer, quando em algum momento o TAC colocou, por que eu não vou falar aqui qual que foi esse momento ou qual dos TACs? Porque esse não foi objeto do meu trabalho. O meu trabalho foi, está claro, que eu queria trabalhar a concertação, ou consensualidade, como a senhora preferir, usando um instrumento, que tem outros, mas eu escolhi fazer o recorte, porque senão eu me perderia em tamanha objetividade, e ele seria, sim, um instrumento. É claro que quando a gente trabalha assim, eu acredito que você acaba estendendo para outros instrumentos, para estudos futuros. Então, razão pela qual eu não aprofundei no caso concreto, que não era esse o objeto da minha pesquisa. O objeto era mostrar que a concertação, aliada aos instrumentos dela, podia chegar na consensualidade e na principal objetivo, que era a eficiência. E a participação, né? Quer dizer, igual a senhora falou, quem participou? Pelas leituras rápidas que eu fiz dos TACs, claro que eu fiz, não coloquei no trabalho, mas fiz, todo mundo participou, todas as partes participaram. Inclusive, eu não sei se eu comentei ou coloquei no meu trabalho para a doutora Gabriela, que houve um comentário fantástico do presidente do tribunal sobre essa questão. Falava assim, que essa cultura ela deveria continuar. Por quê? Porque todo mundo participa. Então, eu não aprofundei no trabalho, mas eu tenho esse conhecimento que houve falhas no TAC, sim, e que a associação, os moradores, a Defensoria Pública, o próprio Ministério Público induziu uma organização para que fizesse esse trabalho ao longo do Rio, porque senão aqueles menos favorecidos iam ficar muito desprovidos da situação, do ressarcimento que houve. Eram essas considerações que eu tinha para fazer, doutora Fabiola. Muito obrigada, Neide. Bastante complementar ao que você escreveu, né? Vai além da dissertação, mas se nota aí o conhecimento bastante aprofundado e dedicado em relação ao objeto do teu trabalho, assim que fico muito agradecida pelas considerações e deixando assim uma recomendação de dentro do teu trabalho, precisamente na introdução, de talvez dedicar aí um, 2 parágrafos mais para dar um maior detalhamento metodológico, que eu acho que aporta bastante para o teu trabalho e talvez levar um pouquinho também uma frasezinha aí para o teu resumo do trabalho. Mas, assim, estou muito agradecida e já devolvo a palavra à professora Gabriela. Muito obrigada pelas suas considerações, com certeza enriquecedoras para o trabalho. Com isso, agradecendo também mais uma vez ao professor Sérgio Zandona, passo a ele a palavra, fique à vontade para fazer seus comentários e considerações. Doutora Gabriela, muito obrigado pelo convite e também estendo agradecimento à Neide. Eu público e notório meu carinho gigantesco, infinito pelas duas, né, tanto pela professora Gabriela quanto pela Neide. A Neide chegou a fazer, acho que 2 ou 3 disciplinas comigo durante o mestrado. Eu acho que eu mais atrapalhei a Neide do que eu ajudei a Neide nessas disciplinas, mas eu fiquei muito feliz, Neide, quando você escolheu as minhas disciplinas para você cursar. Eu E também aqui a felicidade, né, de ser convidado para uma banca, Neide, é o que eu sempre digo, e a professora Gabriela já me escutou isso várias vezes, do universo tão é, é, gigantesco, né, de professores e doutores que poderiam participar de sua banca, você me convidar para sua banca, eu me sinto homenageado, né, de participar desse momento especial da sua formação, e eu fico feliz aqui também da gente ter a presença aqui internacional, né, da professora Fabiola. Espero que em breve tenhamos oportunidade de nos conhecermos pessoalmente, professora Fabiola. Se fizer um convite para participar, para vir nos visitar aqui na Universidade FUMEC em Belo Horizonte. E a senhora representa uma instituição e um país também que
que eu tenho um carinho gigantesco, conheço o Chile, já tive a oportunidade de participar também de congresso no Chile, e quando estive no Chile fui muito bem recebido, né? O que demonstra essa irmandade que tem entre os povos, né, do Chile e do Brasil. Então, é sempre importante a gente destacar, né, a importante produção que vem do Chile, dos nossos textos também. Eu que sou um defensor, professora Fabíola, da gente prestigiar muitas coisas internas, porque a gente tem mania muito de vangloriar, né, de prestigiar os autores externos, os autores de outros estados do Brasil, e prestigiar pouco os autores mineiros, e os próprios autores da casa. Então, é outra coisa também que, como coordenador, eu venho defendendo muito aqui no nosso PPGD. A gente não vai ser bairrista, não vai deixar de citar os paulistas, os cariocas, né? Mas nós vamos também nos citar, né? Nos citar no sentido de citar as dissertações que foram produzidas aqui, citar os professores da casa, citar os autores mineiros. E eu percebi, pela leitura que eu fiz do trabalho da segunda leitura, né, agora, do trabalho da Neide, que de fato ela fez isso, né? No nosso PPGD, eu não sei se aí no Chile tem essa temática, nós implantamos a qualificação, a banca de qualificação. Antes da qualificação, antes de existir a qualificação, os trabalhos chegavam com a qualidade inferior para a banca pública. A partir do momento que a gente instalou a qualificação, foi oportunizado ao mestrando trazer para o trabalho as considerações que seriam feitas pelos professores da casa somente no momento posterior, agora no momento anterior, que é a qualificação. Então, na qualificação, o mestrando já tem que apresentar o trabalho completo, ele também faz uma exposição em até 20 minutos do tema, então a gente avalia também a fala do mestrando, podendo contribuir também não só com a parte escrita, mas também com a fala. E eu observei aqui que a Neide evoluiu muito, né, da qualificação para agora. Ela acrescentou 10 fontes diferentes. E a professora Gabriela já está cansada de me escutar sobre isso, falando sobre isso, mas eu sempre faço uma checagem das fontes, né? Esse aqui foi a checagem da qualificação. Então, na qualificação, ela tinha 88 fontes diferentes. Agora, na banca, né, a banca pública, ela só alugar 250 mensal. 97 fontes diferentes. E eu sempre defendo que o mestrando ele tem que atender um dos principais requisitos na dissertação, que é passar por todas as fontes. Ele não tem a obrigação de escolher um tema, problema que seja inédito, que seria obrigação na tese, no doutorado. Mas aqui, os mestrandos sim têm a obrigação na dissertação de esgotar o assunto ou buscar esgotar o assunto, ou demonstrar que tentaram, pelo menos, esgotar o assunto durante a dissertação. Eu vi, Neide, que você utilizou 25 livros diferentes, você usou 5 livros eletrônicos, né, mais 5 livros eletrônicos, além dos 25. Você usou 36 artigos de periódicos diferentes. Você usou 8 sites diferentes. Você usou 11 teses e dissertações diferentes, inclusive mais uma da FUMEC. Tá? Você usou e mencionou leis e normas 9. Você mencionou e utilizou 2 artigos de análise de evento, mais um, que é do Comped, que é um dos maiores eventos nacionais hoje do direito no Brasil. Você utilizou 7 autores da casa, 7 autores da instituição, e desses 7 autores, 2 da banca. E aí eu te peço até o carinho de pesquisar as produções da professora Fabíola, que eu acho que certamente vão trazer contribuição para o seu trabalho também. E também fez uma pesquisa no direito comparado, citando em 8 fontes diferentes no direito comparado, o que dá em 97 fontes diferentes. Aqui, 2 pecados. Um, pelo fato de não ter citado a professora Fabíola, primeiro pecado. Segundo pecado, pelo fato de não ter citado a nossa revista Mérito, tá? Que é o periódico da FUMEC, que aqui eu até já convido a professora Fabíola para nos encaminhar algum texto que ela tem interesse em publicação. Certamente vai estar no top das nossas publicações na Mérito. Então já fica o convite aqui para a professora Fabíola submeter a revista Mérito, que é uma revista que tudo leva a crer que vai subir para A, no Qualis Caps do MEC.
Então, você pecou também, Ney, de não citar a nossa revista médica, porque isso é importante para a nossa avaliação, tá? De resto, tudo tranquilo em relação às fontes, tá? Você, de fato, demonstrou aquilo que é fundamental numa dissertação, que é tentar esgotar o assunto passando por todas as fontes e fontes relevantes. Você não fez utilização de fontes de autores generalistas, você usou fontes, autores especializados na área, que estudam profundamente a área, né? Então, fica aqui o elogio. Fica o elogio também, Neide, que você teve o carinho de trazer para o seu trabalho as considerações que eu fiz durante a sua qualificação, de mudança, em especial de algumas palavras, trocar instrumento por instituto, ter um primor maior com a utilização da palavra, do termo, né, Constituição. Uma reflexão também que eu deixei, que eu vi que você fez agora nessa última versão, que é a questão entre processo e procedimento, que eu acho que é fundamental na discussão toda de assegurar essa administração pública dialógica, né? Para resultar num TAC efetivo, né? Porque eu acho que aí o grande salto do seu trabalho tenha sido esse, né? Você não ficou simplesmente reproduzindo aquilo que o Bittencourt falou quando ele fala de administração pública concertada. Você pegou a teoria dele e agregou algo gigantesco, né? Que é aplicar isso no TAC, e nesse TAC, que não é um TAC, um mero TAC, é um TAC, em termos de ajustamento de conduta, que é reflexo de um diálogo entre as partes, né? Uma construção participada do TAC, né, que eu acho que, de fato, tem que ter, né? A gente fala muito em audiência pública, né, que a audiência pública é algo maravilhoso e tal, mas não adianta nada eu fazer audiência pública e não instruir antes quem que vai participar da audiência pública. Fica um negócio que a gente chama aqui de inglês, para inglês ver, né? A gente fala, eu sou democrático, eu estou fazendo audiência pública. Não adianta nada eu fazer uma audiência pública, trazer a população para manifestar, se antes eu não preparasse a população para manifestar. Não, eu percebi que a sua preocupação com relação a isso tudo, e fico feliz também de você mencionar aí o Rio Paraupeba, né? Porque o meu pai tem uma fazendinha às margens do Rio Paraupeba. Então, assim, de fato, esse prejuízo ao meio ambiente, né, que foi ocasionado por essa barragem, né, que estourou, realmente foi sentido por todos na região, né? Até o fato de meu pai ter que buscar outros meios de água para a questão dos animais. Então, fico muito feliz de você citar e deixar registrado aqui essa questão. Neide, eu não teria perguntas a te fazer, né? Todas as perguntas e considerações que eu tinha fazido no seu trabalho eu fiz durante a qualificação, e então esse momento aqui meu aqui é mais no sentido de conferir se de fato você acolheu as minhas sugestões. Eu vi que acolheu, e fica aqui o registro então do meu carinho, da minha admiração, do meu orgulho, né, por toda a sua trajetória no nosso PPGD, que eu sei que foi de muita luta, né? E fica aqui o convite a você para não nos abandonar, seguir aí, daqui a pouco fazendo doutorado com a gente, depois o pós-doc também. Vamos pensar, professor, vamos pensar, doutor Sérgio. Eu sei que esse momento agora é um momento de esgotamento, né? Nós passamos por isso, a professora Fabíola passou por isso, eu passei, a professora Gabriela passou. Então, quando a gente termina um curso que é um curso pesado, a gente quer distância disso, né? Mas daqui a pouco, eu sei que você pensa muito no mesmo sentido que eu, né? Você não consegue ficar parado um segundo. Então, para alguns isso leva um mês, para outros 2 meses, para outros 3 meses. Para você vai ser igual eu, uma semana. Você já vai ficar incomodada de não ter um problema, um grande problema na sua vida, que é um curso para cumprir, né? Você pode ouvir aqui? Mais ou menos assim, professor. Aí, Então, eu te dar os parabéns aí, agradecer a professora Gabriela o convite, e em especial por ter tido o carinho de convidar a professora Fabíola para a nossa banca e aqui para a participação aqui conosco na Universidade FUMEC. Fiquei muito feliz e honrado com a sua presença, viu, professora Fabíola? Obrigado a todos.
Muito obrigada pelas suas considerações, professor Sérgio. Neide, acompanhei a construção do seu trabalho, sei como foi grande a evolução de um primeiro momento para cá, sei o cuidado que você teve em ouvir todas as nossas considerações, todos os palpites que eu dei no seu trabalho, eles não foram necessariamente aceitos, mas eles foram questionados, eles foram dialogados e, atendendo ao título do seu trabalho, eles foram consertados com C e não consertados com S. É muito gostoso orientar alguém que não somente quer absorver aquilo que eu estou falando, mas também quer dialogar e quer se expor e quer apresentar um ponto de vista. Então, foi uma delícia te orientar pela existência contínua de um contraponto. De nem tudo que eu te falei, você falou, ok, farei isso. Você falou, mas eu vou fazer isso por quê? Qual é o motivo de eu aceitar essa sua consideração? Você falou isso aqui, professora, mas eu não concordo. Foi muito gostoso te orientar, porque eu acho que essa possibilidade de pontos de vista diferentes, isso nos engrandece muito, tanto a mim quanto a você. E, Neide, então só tenho elogios a te fazer pelo desenvolvimento do seu trabalho. Nas últimas bancas que eu tenho feito com o professor Zandona, como nós somos adeptos aí do processo democrático, nós não temos feito deliberação de nota no privado. A gente tem de aprovação, né? No caso, a gente não tem nota, já adiantei isso para a professora Fabíola. A gente tem feito essa deliberação de forma pública, até para que vocês possam saber quais são os motivos ou não de que a gente declara aprovado, reprovado ou aprovado mediante condição, né? Com isso, eu, na condição de orientadora, a minha sugestão óbvia em relação ao seu trabalho é que a senhorita seja considerada aprovada na sua dissertação de mestrado pelo excelente trabalho aqui produzido e excelente defesa. Pergunto aos professores Sérgio Zandoni e Fabíola se estão de acordo. Obrigada, professora Gabriela. Tomei a liberdade, Sérgio, de abrir o microfone e já também fazer registro da minha posição em relação ao trabalho da Neide, a qual eu também recomendo a aprovação, dada a qualidade do trabalho, da coerência. Eu acho que foi um trabalho claro, ele traz uma contribuição para o debate, ele, como bem menciona a Gabriela, se bem que ele não traz esta ineditismo, essa originalidade que vocês mencionam e que justamente é uma exigência de um trabalho de tese dentro de uma dissertação, justamente é reforçar, né, e corroborar as teses que existem, né? Esse é o nosso protagonismo dentro de um trabalho de mestrado e a Neide cumpre com esse requisito. Assim, essa é a minha recomendação. E parabenizo a Neide já e a professora Gabriela por essa iniciativa aí de desenvolver um trabalho que pode aportar para nossos estudos, sobretudo na área da administração pública, que é muito importante. Professor Zandona? Eu acompanho a deliberação da professora Gabriela, da professora Fabíola, Neide, e também manifesto pela sua aprovação. E eu gostaria de fazer um encaminhamento, professora Gabriela, de recomendação à publicação do seu trabalho, já que é um trabalho que reúne as características, de fato, de uma dissertação, muito bem redigido, com uma redação muito clara, objetiva, e eu entendo que você não deve ficar só com a dissertação depositada, eu acho que você deve depositar sua dissertação e também buscar a publicação, e aí fica aqui o meu registro aqui também que conste em ata da recomendação de publicação. Parabéns, viu, Neide? Reforço a indicação do professor Zandon na publicação. Excelente trabalho, Neide. Então, após deliberadas as avaliações de cada um dos examinadores, tenho a honra de, em nome do excelentíssimo senhor reitor da Universidade FUMEC, de te declarar não só aprovada, mas mestre em Direito pela Universidade FUMEC, e já contagiada pela sua emoção. Eu vi que conforme a gente foi deliberando, os seus olhos se encheram de água. Comemore, é um esforço que merece ser comemorado,
E agradeço imensamente ao professor Zandona pela sua colaboração na construção do trabalho, na avaliação de hoje. Muito obrigada, professora Fabíola. Foi o primeiro convite de vários. Faremos outras parcerias daqui para frente. Muito obrigada pela gentileza em avaliar, eu acho isso muito importante, por ter uma avaliação que muito mais provoca reflexões e possibilita que haja melhorias no trabalho, do que aquela avaliação tão somente crítica, né? Eu acho que essa avaliação ela é muito mais preciosa do que aquela que tão somente aponta problemas no trabalho, mas aquela que aponta possíveis outros caminhos. Muito, muito obrigada por isso. Obrigada, Gabriela. Deixa eu deixar um abraço, porque eu vou ter que sair. Parabenizar novamente a Neide. Não sei, Neide, se tem teus familiares aqui, mas deixar um registro, né, e um parabéns à família, que a gente sabe que por trás, né, o apoio da família é fundamental desse processo. O apoio dos colegas, amigos, né, e de todos os professores que acompanham, né, essa jornada. Eu vou deixar vocês, mas com muita alegria de ter feito parte dessa banca. Professor Sérgio, um prazer conhecê-lo, professora Gabriela, né, que tivemos a oportunidade de ver-nos presencialmente. Espero, né, que tenhamos logo novas oportunidades de compartilhar aí um cafezinho, né, e poder botar Tomara. iniciativas e projetos em prática. Assim que é um prazer, espero conhecer a todos e todas aí presencialmente. Neide, felicidades e faça isso que o professor Sérgio recomendou. Prepare o material para uma publicação, porque sem dúvida vai contribuir muito aí para a sociedade. Assim que um abraço para todos, nos vemos, tudo Muito de bom. obrigada, Fabíola. Obrigada, professora Fabíola. A Com professora Fabíola tem uma certeza, reunião, então nós já vamos liberá-la, né, para a com gente não certeza, atrasá-la um as suas pouco mais. contribuições foram fantásticas. Obrigada, Neide. Um abraço para todos aí. Abraço. Neide, antes de encerrarmos, a gente tem adotado isso como prática e eu acho isso importante. Quer fazer seu pronunciamento final, pós-banca, deixar o seu depoimento de como é que foi essa trajetória, de o que você quer falar para a sua família que está aqui acompanhando? Eu vi que tem uns Fernandes aí na sala assistindo, então imagino que sejam seus familiares. Fique à vontade. Bem, eu queria até pedir que eles todos aparecessem agora, Cláudio, Valderez, Clarice, Tiago. Gente, família para mim é tudo, né? Família é base. E professora Gabriela, professor Sérgio Zandoni, desculpa a emoção. Eu me lembro que gente, o Tiago, esse meu sobrinho aí, ele estava lá na COP27, ele é doutor em clima. Né, Tiagão? E a Kari, obrigada. Mas vocês dois já conhecem a minha história. Aos 63 anos, eu consegui realizar um sonho. Sou de uma família pobre, de 11 filhos. Lá eu coloquei que meus pais eram do campo, mas é da roça mesmo. Mas foram as maiores pessoas da minha vida, onde a cultura não chegou para eles, mas eles conseguiram nos fazer virar gente. E onde eles estiverem, se existe essa conexão, eles estão muito orgulhosos de mim. Agradeço demais, eu não esqueço do doutor Sérgio, minha primeira aula com o senhor, que é um cara sério. Eu falei, nossa, é aqui que eu vou amarrar na égua, meu Deus do céu. E tal, eu já tinha umas 2 aulas, eu falei, eu acho que eu não volto aqui mais, não. Aí fui lá, como quem não tem nada, conversei um pouquinho, relaxa. E desse dia em diante a gente tornou grandes parceiros e amigos. Eu queria agradecer demais o seu incentivo, doutor Sérgio. Eu vou até agora, posso chamar de Sérgio, né? Sérgio e Gabi. Agradeço o seu incentivo, aquelas aulas maravilhosas. Qual que é o número 1? Artigo da dissertação. Igual menino pequeno na sala de aula. Gabriela, sem essa sua alegria, essa sua energia, que eu aprendi também, porque eu sou um pouquinho assim, e sempre faço referência a vocês dois,
Tem hora que meu marido até acha que eu fico com ciúme de tanto eu falar do Sérgio. Mas vocês dois foram a chave de abertura e fechamento dessa dissertação. Agradeço de coração a todos, a minha família pelas ausências, pela falta de paciência. Tinha um professor que falava que quando a gente fazia mestrado, colocava uma vaca na sala de aula, não sei se era o Gabriche. É o André. Ah, André. E essa vaca minha foi difícil. Difícil. Mas eu O realizei. problema é que agora acaba, a gente sente saudade da vaca. Será? Sente, a gente está acostumado, ele 2 anos com a vaca na sala, de repente dá um vazio gigante na vaca, e a gente veio para o doutorado para colocar mais vaca na sala. Ah, não, pelo amor de Deus, deixa eu dar uma descansadinha dessa vaca, depois eu volto. Mas agradeço demais, agradeço a todos que participaram, meu cunhado, Cláudio, minhas irmãs, minha enteada, que com certeza está lá com o pai dela, lá no escritório. E muito obrigada, que Deus abençoe a todos. Nós que agradecemos, Neide, por todo esse carinho. Como eu falei, foi uma delícia te orientar. Não foi das orientandas ali que me abandonam e só aparecem com dissertação pronta, que quis que eu acompanhasse de fato, passo a passo, me enviou capítulo por capítulo, extremamente dedicada, extremamente esforçada. Quando eu te dava qualquer sugestão, você ia atrás, corria e tentava resolver o problema, não necessariamente aceitando tudo que eu falava, e isso foi mais gostoso, né? Que eu tive alguns até embates de eu apresentar alguma coisa para a Neide, ela falou, isso eu não concordo, não. Não é obrigação de concordar de fato, né? Tem muito mais uma função de ir atrás do seu próprio raciocínio, e acho que você produziu um trabalho muito, muito bonito e de muita qualidade. Parabéns a toda a família, que feliz que vocês estão aqui assistindo. A produção de uma dissertação de mestrado é uma das coisas mais solitárias que a gente faz na vida. A gente fica ali sentado sozinho escrevendo, e não divide aquilo com ninguém. Você quer falar do seu tema com os outros, mas só você que está interessado naquilo. Então, é um período que você passa extremamente solitário, e a gente tem um abandono familiar. E a nossa família, quando ela é compreensiva com isso, os nossos amigos, quando são compreensivos, isso fica muito mais rico. Então, aqui, quando vocês estão assistindo, é o momento em que a gente pode acabar com essa solidão da pesquisa e dividi-la, né? Então, que bom que vocês estão participando desse momento. Parabéns para a família da Neide. Neide, parabéns, querida. Gabi, Obrigada. você falou muito bem, eu acompanho suas palavras. Dá os parabéns aqui, em especial para a Neide, para os familiares da Neide. Fazer o registro aqui da presença do querido mestrando Eduardo, também que está aqui acompanhando. Ô Neide, você usou, né, e cumpriu a fórmula perfeita para o negócio dar certo, que é ser uma apaixonada pelo tema. Você, desde o primeiro momento que a gente conversou sobre esse tema, você sempre demonstrou paixão. Então, o primeiro item para dar certo, né, é você ser apaixonada por aquilo que você está pesquisando e aquilo que você está escrevendo. Aí as madrugadas são mais suaves, os finais de semana são mais suaves. Madrugada para você, porque eu não dou conta da madrugada. Registra aqui, se você não voltar, se você sumir e não mandar mensagem para o Zandon, não mandar mensagem para a Gabi, se você não voltar a fazer o doutorado com a gente, eu vou mandar a máfia atrás de você. Ah, não, pode deixar que eu vou fazer então. Pode deixar. Morro de medo da máfia, morro de medo. Os familiares estão presentes aqui, eles estão testemunhas disso. Vou mandar a máfia atrás de você, então. Ah, não, senhor. Pode deixar, já estou junto, já estou com a roupa de ir, como diz o outro. Obrigada pelo carinho, Sérgio. Registro aqui de admiração, orgulho eterno por você, e fazemos todos partes aqui da família Fumec, Neide, então não nos abandone, tá? Com certeza, com certeza. Então, todo mundo, só um sorriso para eu dar um print e registrar esse momento de família e professores reunidos aqui com a Neide. Que sorrisão mais gostoso que esse menino deu, que delícia! A hora que eu falei, vou abrir o sorriso, ele abriu o sorrisão. Gente, um excelente dia para vocês. Neide, aproveita que é sexta-feira e comemore, tá? Em breve nós vamos incluir. Adivinha quantas que eu vou tomar hoje? Não consigo nem contar nos dedos da mão, Neide. Com certeza.
Comemore. Querido, um abraço para vocês, um beijo, Obrigada. bom final de Obrigada semana a e boa todos. comemoração. Tchau, Obrigada. tchau. Um abraço. Joaquim, Joaquim.